Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes, telespectadores do nosso Jornal da Rede Alesp. Hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Eu sou Sérgio Everton e esse é o seu jornal, nosso jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu sou a Roberta Rossi e aqui você vai saber tudo o que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Vamos saber dos destaques da edição desta segunda-feira aqui do Jornal da Rede Alesp. A Assembleia do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, adere ao Pacto pela Primeira Infância. Especialista comenta os riscos da tecnologia para crianças conectadas durante horas e horas na internet. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, a Assembleia aqui de São Paulo adere ao Pacto pela Primeira Infância. O programa foi criado para promover e proteger os direitos de crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e institucional. A mesa diretora da Assembleia Legislativa oficializou a decisão que une o Legislativo a outras 98 entidades públicas e privadas que já participam dessa iniciativa. A primeira infância, que vai da gestação até os 6 anos, é o momento em que as crianças passam por um processo de transformação. Esse período se caracteriza pela formação das competências humanas e tem reflexos no exercício da cidadania. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes estavam fora da escola no país. No mesmo ano, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostrou que quase 1 milhão de crianças realizavam trabalho infantil. Com a adesão, a Alesp deverá prestar auxílio logístico e de pessoal nas atividades previstas para atingir as metas estabelecidas no programa, além, claro, de divulgar e fomentar as ações de campanhas realizadas. Jornal da Rede Alesp. Olha, todo ano é sempre a mesma coisa. Viu, Robertinha? Nos primeiros meses, um acúmulo de dívidas e pagamentos. É o IPTU, né, o IPVA, a matrícula da escola dos filhos, é o material escolar, uniformes e também os cartões de créditos, viu? É verdade, Sérgio. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mais de 65% dos brasileiros estão endividados. É um problema sério, viu? Esse é o maior número registrado desde que o estudo começou a ser realizado em 2010. Segundo pesquisa que foi realizada em todas as capitais e também no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores, a parcela média da renda comprometida com dívidas é de 29,3%. O cartão de crédito é a principal causa do endividamento, mais de, olha isso, 79%. Fora, né, os juros do cartão, que são altíssimos, né? Ao ano chega aí perto de 400%. Entendeu? Em segundo lugar, vem aí os carnês, com 15,6%. Em terceiro, o financiamento de carro, né? O automóvel, que é 9,9%. E por telefone, vamos falar agora com a economista Adriana Caldeira sobre economia e como não entrar no vermelho ou como administrar dívidas de início de ano, que a gente sabe que é bem difícil, viu? Adriana, bom dia. Seja bem-vinda no jornal aqui da Rede Alesp, viu? Bom dia, Roberta. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom dia, Adriana. É o Sérgio Everton aqui, tudo bem? Oi, Sérgio. Bom dia. Bom Como dia. vai? Adriana, de cara, o que fazer para não entrar, né, nessas dívidas aí, principalmente do cartão, que eu acabei de falar aqui, chega aí a quase 400% ao ano, né? É um absurdo. E também como sair do vermelho, A gente né? fala O que de a uma gente pode taxa fazer? Selic de 4,5%, né, ao ano, onde a gente vê uma questão de um cartão aí de 400%. Realmente, né, o Brasil, a população, ela vem se endividando principalmente com cartão de crédito. Fechamos o ano aí com 79% das famílias endividadas, apesar que em dezembro
com a entrada do 13º, as pessoas conseguiram fazer um pouco mais de economia em pagar as suas dívidas, mas entra o ano de novo endividado, né? O que acontece que é a falta de planejamento, né? A população ainda usa o cartão de crédito como uma parte da sua renda. E é com isso que se fica tão endividado, né? E aí começa o parcelamento, eu não tenho dinheiro para comprar determinadas necessidades, eu vou lá, uso o cartão de crédito para o que seja, mesmo para as necessidades básicas de mercado, ou então algo do seu dia a dia que você usa, e depois, quando chega a fatura, não consegue pagar, paga o mínimo, começa parcelamento e aí gera grande endividamento. Aliás, então, o que fazer para não entrar é realmente ter um planejamento e procurar usar menos o cartão, fazer os seus pagamentos à vista, se possível, e se não for possível fazer à vista, ter consciência, né? Usar o cartão só no necessário. Agora, Adriana, o pior ainda, que você citou agora, é o mínimo de você pagar no cartão, né? Esse mínimo é complicado, que é o problema, né? Não, exatamente. Você pagou o mínimo e aí você vai pagar juros absurdos, né? Que são 14% ao mês. Pois é. Aí existe uma nova situação onde os bancos colocaram que pela segunda vez você pagar o mínimo, ou se você pagar um percentual, que a população não prestou atenção nisso ainda, né? Então, você pagou o mínimo esse mês. No próximo mês você vai e paga um valor entre o mínimo e não ainda o valor total da sua fatura. O que acontece? Eles fazem um parcelamento automático do seu cartão em 12 vezes. Exato. Mesmo sem você solicitar. E aí é com uma taxa altíssima, de 13%. Então, a alegação do Banco Central, quando foi fazer isso, né, solicitada para os bancos, é para que fosse consciente o uso do cartão. Mas e tem o problema verdade, também do cheque especial, né, Adriana? O cheque especial, então... Exato, né? Cheque especial e cartão de crédito são hoje os custos, né, de empréstimos mais caros que nós temos, né? E, infelizmente, a população, ela entende que faz parte da sua renda. Então, eu tenho um limite na minha conta, é um complemento da minha renda. E não é, né? Então, é a consciência e que as pessoas procurem a trocar, né? Se está endividado com cartão, se está endividado aí com cheque especial, buscar no banco hoje taxas menores com crédito consignado ou com outras linhas de crédito. Adriana, e como que a gente pode renegociar as dívidas aí? Algumas dicas você tem para nos dar? Sim. Toda vez que você está, né, no vermelho, num cartão, no cheque especial ou mesmo no cartão de crédito, já vem aí com uma dívida muito acumulada, o ideal é você procurar. Os assalariados hoje na empresa, ela tem um crédito consignado. Então, você procurando o seu setor de RH, ele com certeza vai ter uma taxa negociada com o banco que é muito inferior às taxas de juros aplicadas no mercado. Variam de 2% a 3%, dependendo da negociação de cada empresa. Então, o consignado é uma dica para o assalariado, né? Buscar fazer um crédito consignado. E quem não tem realmente trabalha ou por conta, né, é um empresário, um microempresário, que procure negociar com o seu banco taxas menores. Existem hoje taxas para pessoa física ou para pessoa jurídica que variam de 5% a 6%. Não é barato, mas é muito inferior em relação ao seu cheque especial. Então, é sempre o correto é você estar muito endividado, não consegue sair do cheque especial, não consegue sair do seu cartão do endividamento, procure realmente uma instituição financeira. Hoje existe muitas fintechs também, né, que estão com juros atrativos, e renegocie a dívida cara por uma dívida mais barata. O importante mesmo, no caso, se não tiver, né, se não tiver jeito, não adianta, mas é evitar esse negócio de empréstimo, né? Se você puder evitar, melhor ainda, né? Não, com certeza, né?
E o começo do ano, tudo a gente fala, né? Tudo volta lá atrás da questão do planejamento. No começo do ano as pessoas se endividam muito, né? Pela questão do IPVA, do IPTU. São várias taxas, né? Material escolar, né? Escola das crianças, enfim. E as pessoas acabam não planejando, né? Acabam gastando mais em dezembro, né? Vem o 13º e as pessoas procuram gastar em relação a viagens, a presentes, e acabam esquecendo que no começo do ano tem tudo isso. O certo é você colocar tudo na ponta do lápis mesmo ali, né, doutora? Porque... o correto é botar tudo na ponta às do vezes lápis, você não tem para onde correr, né? Administrar. Adriana... É importante que dá para fazer o parcelamento, né? Oi, desculpa. Imagina. Adriana, o que a gente pode fazer aí para economizar o dinheiro? É colocar tudo isso, como o Sérgio falou, na ponta do lápis, se organizar também, até nas compras de final de ano, porque isso acaba refletindo agora nesse início de ano, né? Não, exato. É importante a pessoa conhecer o quanto ela recebe líquido mesmo, né? A gente observa aí, até pelas pessoas que nos procuram, a pessoa, na verdade, ela olha o valor integral do seu lerite, esquece que ali tem descontos de impostos, de renda, de vales, transporte, alimentação, ela não entende muito bem o líquido dela. E você precisa ter, né, independente se é uma pessoa que vai usar planilhas em Excel, vai ter alguns controles formais ou vai ter controles menores, basta ter um caderno ali, você ter as suas despesas fixas, né? Então, quanto que eu vou gastar fixo no meu mês, em relação a quanto eu ganho, o que eu vou receber extra, né? O que dá para eu economizar. Então, o correto é sempre você economizar um pouquinho. A gente diz que você tirar aí uns 20% do seu salário, fazer uma economia mensal. Claro que não é tão simples assim, porque acontece imprevisto. É complicado, também, né? Difícil, né? Na vida de cada um. Exato. Mas quando você vai receber algum valor extra de umas férias, né, as pessoas precisam ter ali um planejamento, porque você entrou de férias, você recebeu antecipado o seu salário. Quando você retorna, você não tem salário também. Agora, então, Adriana... eu gastar tudo... Adriana, você falou, né, economizar aí 20% é complicado, né, nos dias de hoje, né? Você tem tudo ali. Agora, se você, por acaso, veja bem, doutora, por acaso, tiver uma pequena sobra, que já é difícil, né? Como é que pode ser investido esse dinheiro? No que investir? Porque se a gente colocar na poupança, né, a senhora sabe muito bem disso, o rendimento é muito pouco, né? Quais seriam os investimentos que poderiam ser feitos para se ter uma pequena renda que seja do seu dinheiro? Existem a poupança, existem alguns fundos, né? Alguns papéis do governo é o que está rendendo um pouco melhor. Quando você não quer ser um investidor muito, vamos dizer assim, um investidor que arrisca, né, muito. Então, você está tendo um pouquinho da sua reserva, os papéis públicos. Hoje é realmente um dos melhores fundos para você investir. E tudo também, quando você investe, vai do seu planejamento, porque não adianta eu colocar em algum fundo que eu tenho que tirar daqui a 30 dias. Se for para você não ter um planejamento, é preferível estar em fundos de alguns CDBs da vida ou na poupança, que você possa fazer essa retirada, né, sem perder tanto. Porque existe, quando você vai colocar em alguns fundos de investimentos que rendem um pouco mais, geralmente você tem que deixar esse dinheiro lá pelo menos uns 90 dias, né, para você ir. Então você tem que se planejar. Para você ter um lucro, né? Mas o governo hoje, os papéis do governo é o melhor. Perfeito. Doutora Adriana, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelas explicações, né, dicas aí dadas para o consumidor através da senhora. Eu queria agradecer a sua participação e até uma próxima vez. Eu que agradeço, estou à disposição e espero ter ajudado um pouco aí com algumas dicas. Sem dúvidas. Obrigado, doutora. Até a próxima, Adriana. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. E a Justiça Federal impediu a construtora Tenda SA de cortar árvores em áreas próximas aí à comunidade indígena Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Os indígenas da etnia Guarani MBYA. Seria isso, Cílio?
MBYA, né? A etnia. MBA, né? Etnia Guarani, ocupam aí o terreno desde o último dia 30 de janeiro para impedir a derrubada de árvores da mata nativa. A construtora pretende construir 11 torres com 880 unidades de apartamentos no local. Os indígenas querem que a área seja destinada à criação de um parque ecológico e um memorial da cultura guarani. A liminar determinando a suspensão de atividades acatou o pedido do Ministério Público Federal. Na decisão, a juíza Tatiana Pataro Pereira afirmou que a construtora não apresentou o alvará de execução de edificação nova, requisito aí necessário para o manejo. Em nota, a construtora afirma que recorreu à decisão da Justiça Federal no texto. A empresa diz ter os documentos necessários de legalização do empreendimento, incluindo autorização para o manejo arbóreo, que prevê a suspensão de 528 árvores, o replantio de outras 549 no local e a adoção de 1.099 mudas para o município. A tenda ainda alega que o projeto prevê preservação de 50% da área. Jornal da Rede Alesp. É claro que a gente precisa, né, preservar as nossas árvores aí. Isso aí é fato. Mas aí precisa se entrar aí num acordo e ver que condições, né, como pode ser feito isso. Com certeza. Bom, as crianças estão cada vez mais conectadas, viu? Robertinha, as crianças estão cada vez mais conectadas. Aí, ó, passam horas na internet, seja em algum jogo ou em alguma rede social, né? Mas será, Sérgio, que esse comportamento pode afetar a saúde das crianças? Pois é, o médico pediatra e diretor de Relações com o Mercado da Amparo à Saúde, o doutor Gentil Jorge Alves, foi entrevistado pela nossa reportagem aqui da Lesp, da Assembleia, que falou sobre o uso excessivo por parte das crianças de novas tecnologias, né, como o celular, tablet e os computadores. O doutor... A gente tem uma preocupação grande hoje com essa questão da conectividade das crianças, né? Sobretudo as pequenas. A gente sabe que a exposição maciça a devices como aparelhos celulares, tablets, pode causar alguns problemas de saúde. Sobretudo problemas de desenvolvimento neuropsicomotor, problemas visuais, problemas auditivos, osteomusculares, aumento dos índices de obesidade e por inatividade física. Então, a gente tem olhado com bastante cuidado para essa questão. É uma questão nova, a gente tem aí pelo menos uns 10 a 15 anos de evolução do uso maciço das tecnologias e carece de um acompanhamento aí ao longo dos próximos anos para a gente entender como é que vai evoluir. Tá aí o doutor falando aí sobre se existe ou não, né, malefícios, né, mal para as crianças que passam aí horas grudadas, né, Robertinha, no celular ou no computador. O pediatra também ressaltou que ficar horas no celular ou no computador, olha aí, viu, pode comprometer, sim, a saúde dos olhos das crianças. A exposição à luz contínua, à luz azul dos celulares e tablets pode causar algumas alterações importantes da visão. Sobretudo a miopia. A gente tem visto que a miopia tem aumentado aí exponencialmente nas últimas décadas, né? Parece que tem estudos aí recentes que mostram que até 2030 a gente vai ter uma população aí de 50% de míopes, que pode estar relacionado com a exposição, e a degeneração macular, que é uma patologia grave que a gente só via em indivíduos mais velhos, a catarata, que eram patologias que a gente não via com frequência, mas que a gente começa a ver mais precocemente por conta da exposição contínua à luz dos tablets, né, e celulares. Realmente, essa luz, Sérgio, ela é prejudicial, né? As crianças, atrapalha o sono dúvida. Também. E foi o que o doutor acabou de falar, que até 2030 a expectativa é que a gente tenha aí crianças míopes. Isso é muito sério, né? Antigamente, as crianças brincavam nas ruas, mas hoje o cenário mudou e elas preferem jogar videogame ou ficar na internet, Sérgio. O doutor Gentil Jorge Alves disse se isso pode contribuir para que as crianças não se exercitem e, consequentemente, tenham alguns problemas de saúde.
A gente já começa a ver uma epidemia de obesidade acontecendo, né? Então, quando a criança, adolescente, sobretudo, ficam horas sentados na frente de computadores, em jogos, elas se exercitam mal e, mais do que isso, elas comem mal. Então, quando você está lá distraído, vendo lá, jogando um videogame ou vendo lá o seu tablet, você está comendo o que aparece pela frente. Às vezes de forma descontrolada, sem consciência, e obviamente que se você tiver uma população de crianças e adolescentes obesos, você tende a ter uma população de adultos obesos, né? E com isso você tem o aumento das doenças crônicas. No Brasil, a gente já está percebendo o aumento de doenças crônicas ligadas à obesidade e ao sedentarismo, como o diabetes tipo 2, como as doenças cardiovasculares, e isso, sem dúvida, é uma preocupação aí para o futuro. Sobretudo, e são doenças que são evitáveis e modificáveis por hábitos de vida saudáveis. Quando a gente está falando desses hábitos de vida que levam ao sedentarismo, que levam a uma inatividade, que levam à alimentação inadequada, a gente vai começar a ter antecipação dessas doenças e, mais do que isso, a gente vai começar a ter antecipação das comorbidades que essas doenças levam, né? Então, o diabetes tipo 2 pode levar a problemas cardíacos, insuficiência renal, problemas de visão, e a gente começa, quanto mais cedo essas doenças se instalam, mais precocemente a gente vai ver as complicações. Então, a gente tende a ter doenças mais graves e com complicações mais graves também. Tá aberto. Olha, tô vendo aqui, mas vou dar um exemplo para você, viu, Robertinha? Por quê? E as crianças que estão também aí nos assistindo, a todos, porque quando eu era... Hoje você pergunta para essas crianças o que é carrinho de rolemã, né? Bolinha de gude. Ninguém sabe, meu amigo. Eles não sabem. Eu sei porque eu ouvi isso do meu filho com 10 anos de idade. Pai, você não teve infância, né? O Pedro. Aí eu falei, por que, filho? Não, porque na sua época não tinha computador, não tinha videogame, não tinha... É isso que o doutor tá falando, entendeu? Prejudica por isso. Cadê as brincadeiras saudáveis, né? Hoje em dia essa molecada é só na frente do computador. É verdade. Entendeu? É uma tela, essa tela prejudica mesmo, é um troço... babá eletrônico. Exato. Mas Rogério, eu na minha época era bolinha. Hoje você pergunta o que é bolinha de gude, você brincou de carrinho de relemão, o que é isso? Não Sérgio, sabem, mas outra não coisa tem... também, muitos pais acabam chegando em casa e é uma forma de fazer outras coisas. Mas já que tem, Roberta, imponha limites. Exato. Você precisa fazer isso, cara. Tantas horas no computador. Mas não, o Pedro, meu filho, chegava... Hoje não, porque ele já tá mais adulto, né? Tá trabalhando, mas ele chegava a ficar 12 horas na frente de um computador jogando. Fora que a rotina para uma criança ela é super importante, né? Ter hora de brincar, hora de dormir. Exatamente. Enfim. Bom, vamos lá. O governador de São Paulo, João Dória, vai a Brasília nesta semana para solicitar ao governo federal um repasse de 350 milhões de reais na construção aí de novos piscinões contra enchentes na Grande São Paulo. Que a gente veio falando aí essa semana toda, né, sobre essas enchentes em São Paulo que realmente, né, devastou aí a cidade praticamente, tanta água. A investida acontece uma semana depois das intensas chuvas que provocaram 7 mortes e muitos estragos em vários municípios paulistas. Com as verbas federais, o plano é executar a construção de novos reservatórios de detenção nas bacias do Alto Tamanduateí, em Mauá, né? O Juqueri, que fica em Franco da Rocha, o Rio Boquirivu, em Guarulhos, e o Pinheiros, que fica aqui, né, na cidade de São Paulo. O governo paulista também pretende liberar 20 milhões de reais para obras de recuperação nas cidades mais afetadas pelas últimas inundações. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo calcula aí que os prejuízos causados por essas chuvas que atingiram recentemente a Grande São Paulo devem chegar aí em torno, por volta, né, de 110 milhões de reais. Comerciantes da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, conhecida como a CEAGESP, estimam que o prejuízo em decorrência da inundação tenha sido de 24 milhões de reais, sendo 20 milhões em produtos e outros 4 milhões em vendas não executadas no local. Até sexta-feira, o governo de São Paulo contabilizou 240 desabrigados, 2.053 desalojados e 7 mortes no estado de São Paulo em decorrência das fortes chuvas, né, como eu falei há pouco, da semana passada. Jornal da Rede Alesp. Olha, o ministro do Estado da Educação, Abraham Weintraub, faz agora pela manhã entrega de ônibus escolares aos municípios de São Paulo. Esse evento está acontecendo neste momento no Campo de Marte, que fica aqui no bairro de Santana, né, na capital.
Olha, por telefone eu vou conversar agora ao vivo com o Guga Mendonça. Ele está lá no local. Guga, bom dia. Fala pra gente aí do que está acontecendo desse evento, Guga. Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia, Roberta. Falamos aqui do Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, onde o ministro da Educação, Abel Traub, vai entregar 120 ônibus do programa Caminho da Escola do governo federal. Também terá a presença do secretário estadual de Estado, Rocieli Soares, vários deputados. Por aqui eu estou ao vivo com a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, que vai contar um pouco da importância da entrega desses 120 ônibus hoje para 114 municípios do estado de São Paulo. Muito bom dia, deputada, estamos ao vivo. Olá, gente, muito bom dia. É uma alegria imensa estar aqui, sabendo que as nossas crianças vão ter essa oportunidade. Todos os ônibus são adaptados para crianças com deficiência. Isso vai trazer um ganho muito grande para as nossas crianças que têm muitas vezes a dificuldade do transporte. E isso daí é uma bênção que está vindo aqui para o nosso estado, para os nossos municípios, e a gente fica muito feliz com isso daí. Muito obrigado, deputada Valéria Bolsonaro, ao vivo com a gente. Vários deputados, deputado Castelo Branco, deputado Tenente Nascimento, deputado Major Meca, também o deputado André do Prado, todos eles aqui, muitos deputados estaduais prestigiando, Sérgio, repito, entrega de 120 ônibus para atender 114 municípios do estado de São Paulo. Investimento, Sérgio, de 27 milhões nessa etapa. Para você ter uma ideia, na primeira etapa, que atendeu outros municípios do Brasil, foram entregues 180 ônibus, com investimento de 40 milhões de reais, então totalizando aí 300 ônibus já entregues e financiados pelo FNDE, que é o Fundo Nacional da Educação. Sérgio, essas são as informações aqui direto do Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo. Vamos acompanhar todo esse evento e trazer mais detalhes na programação da Rede Alesp. Guga Mendonça, do Campo de Marte, para o Jornal da Rede Alesp. Olha, boa notícia, né? Ótima notícia, principalmente para os pais que não têm condições também aí de levar seus filhos às escolas, né? Isso é muito bem-vindo, né? A entrega desses ônibus escolares nos municípios aqui de São Paulo. A nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até o dia 13 de março. Nesta etapa, a convocação será para mais de 3 milhões de crianças e jovens na faixa etária de 5 a 19 anos que devem ser vacinadas. O Ministério da Saúde lançou o slogan "Mais proteção para sua família". E assim, espera sensibilizar pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinar os filhos, reforçando que o sarampo é uma doença grave e pode matar. E para viabilizar a ação em todo o país, o Ministério encaminhou neste ano 3 milhões e 900 mil doses da vacina tríplice viral, 9% a mais do que o solicitado pelos estados. Em 2019, 526 municípios registraram 18.200 casos confirmados e 15 óbitos por sarampo, 14 no estado de São Paulo e 1 em Pernambuco. Jornal da Rede Alesp. A Associação Nacional de Órgãos Municipais de São Paulo tem uma nova diretoria. A eleição foi na última sexta-feira aqui na nossa Assembleia Legislativa. A nova administração vai comandar a ANAMA São Paulo no biênio 2020-2022. O presidente eleito foi o Cláudio Scali, né? Ele falou sobre o trabalho que ele vai ter aí pela frente. E é importante porque nós estamos num momento onde a questão ambiental está em grande desenvolvimento, em grande discussão. E o município tem uma participação fundamental nesse trabalho. Então, por isso, o nosso papel vai ser árduo e desafiante para esse biênio de 2020 a 2022. Durante o evento, foram discutidas ações de fortalecimento dos sistemas municipais de meio ambiente para a implementação de políticas públicas que visem a prestação dos recursos naturais e o aumento da qualidade de vida da população.
O diretor do SOS Mata Atlântica, Mário Montanvani, lembrou dos desafios que o país tem pela frente. Primeiro, a gente trouxe o tema também do licenciamento ambiental, onde os municípios hoje fazem esse licenciamento. Então, não depende mais de burocracia do Estado ou federal. Os municípios têm uma autonomia muito grande. Isso facilita o desenvolvimento do município. O outro ponto é a taxa de fiscalização ambiental, que é um recurso que vai para o IBAMA, volta às vezes para o Estado, mas não chega no município. E ele é gerado no município. Então isso vai ajudar a compor um fundo municipal de meio ambiente, onde nós vamos ter recursos para que esses secretários possam trabalhar. E um outro ponto que a gente está trazendo em função da campanha eleitoral agora, desse período eleitoral, é trazer uma plataforma para os candidatos a prefeitos e vereadores. O que é que você vai incluir, né, para que essa melhora de qualidade de vida seja prática do ponto de vista ambiental? Muito bem, Robertinha. Linda você estar comigo aqui, né, cara? Muito obrigada, viu? Olha, gente, eu brinco aqui com ela, né? A gente sabe, mas ela é uma ótima profissional, boa jornalista, né? Mas é que eu digo que ela é um bebê ainda, que ela, olha só, também é uma criança, eu falo. Mas é brincadeira. A Roberta, né, excelente profissional, está aqui com a gente já há um tempo. Parabéns, viu, meu amor? Tamo junto aqui. Muito obrigada, estreando aqui do seu lado, é uma honra. É porque ela ficou assim meio apreensiva, porque eu brincando com ela aqui durante o jornal, mas ela é ótima. Muito né? obrigada. É um neném, é um bebê, mas era ótima. A gente brinca aqui com ela assim. Aliás, eu brinco, né, Robertinha? Gente, chegamos ao final do nosso jornal aqui da Rede Alesp e as nossas participações do jornal de hoje, quase sempre todos, né, juntos aqui os mesmos. A sonoplastia do nosso José Cândido e o Roberto Dias. Coordenação da Rede Alesp, Fabíola Altran. Diretor da Rede Alesp, o Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação aqui da Assembleia, o Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros. Web Imagens, quem é que tá lá? Giba! Não, o Giba não tá, é a Carol. A Carol, Eu desculpa. ia falar de lá, é a Carol. Não, mas é a Carol Giba. É a Carolzinha, pronto. É a Carolzinha. Produção, ia falar, é a Andréia Ritcho também, junto, né? Mas quem tá ali é a Fabiana, atrás do Batata. Exatamente. Edição, Isso. Márcio Pedroso. Apresentação, Robertinha, porque aqui tá a Júlia, mas é a Roberta que tá aqui comigo. E quem mais? E o Sérgio Everton. Isso. Gente, muito obrigado, nossos ouvintes e telespectadores, pela participação também junto com a gente aqui no nosso jornal da Rede Alesp. Até amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Estaremos aqui de volta com vocês. Até. Até amanhã e muito obrigada. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.